E aí é o primeiro ponto, né, dentro dessa questão do corte de verbas, para a gente se adentrar nos últimos anos, mais especificamente, é procurar entender um pouco, né, de onde é que vem a verba para a educação, de onde é que vem a verba para a pesquisa científica, né, para esse financiamento das universidades. E aí eu queria conversar um pouco com vocês sobre isso. Sim. Eu acho que é bem isso, assim, uma das coisas mais importantes, antes de a gente poder falar sobre por que a ciência não tem dinheiro, é realmente bom saber de onde é que esse dinheiro vem, quanto dinheiro é, para onde que esse dinheiro vai, como é que ele funciona, porque a gente fala, é muito fácil a gente falar assim, a ciência brasileira está falida. Mas ela está falida por quê? Ela está realmente falida? Desde quando a gente está falida? Então, é importante a gente trazer esse panorama, essa ideia do dinheiro, assim, que é uma coisa fundamental para o funcionamento da ciência. E igual o Ângelo disse, a gente conseguiu alguns dados assim do gasto e do investimento em ciência dos principais órgãos nacionais, que seria o CNPq, a CAPES e o FNDCT, que é o Fundo Nacional de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento, se não me engano. E são os 3 órgãos principais nacionais que vão financiar e distribuir o dinheiro para a ciência. E a gente vem de uma crescente, ali nos anos 2000, a gente tinha mais ou menos 4 bilhões investidos em ciência, para esses 3 órgãos, e a gente foi passando por uma crescente, até o ápice ali em 2014, 2015, com mais ou menos 13, 14 bilhões de reais investidos, e depois a gente vem para 2020, sendo um dos anos onde a gente se mostrou e foi percebido que a ciência é uma das coisas mais fundamentais para um país, com essa pandemia, a gente teve somente 4 bilhões investidos novamente. Então, em 2020, a gente teve um retrocesso de quase 20 anos de dinheiro investido na ciência. De 2015 a 2020, a gente perdeu quase 20 anos de dinheiro investido. Mas aí você pode estar pensando assim, são 4 bilhões de reais investidos, é muito dinheiro. É muito dinheiro para a gente que vive nessa nossa escala, mas não é tanto dinheiro assim quando a gente precisa. Então, esse corte de verbas, ele é muito recente, é muito presente, e um dos fatores, além dos governos presentes, também foram aquelas PECs de teto de gastos, foram leis e coisas que foram criadas para, num ambiente que a gente vivia, foi-se sempre... uma das primeiras pernas que cai é sempre a educação. Então a gente consegue ver que a PEC do teto de gasto, ela é ali de 2015, 2016, mais ou menos, 2016, 2017, na verdade, e dali para frente a gente vive uma queda, uma descida desse investimento no dinheiro. Tá, mas eu sei que esse dinheiro existe. Por exemplo, em 2020 foram investidos 4 bilhões de reais na ciência. Mas onde ele vem? Para onde ele vai? Como é que funciona isso? Então, a ciência, e esse é um ponto muito importante, porque a ciência, na verdade, toda a educação nacional, ela recebe aproximadamente 6 a 7% do PIB do Brasil. Então, de todo o PIB do Brasil, 6 a 7% vai para a educação de um modo geral. E inclusive, desses 6%, Pedro, Oi? Desculpa te interromper, cara. Claro. Inclusive, essa parte aí que a gente fala do PIB e tudo mais, tem algo muito interessante, né? Que igual a gente vê, tem esse gráfico e tal, mas aí a gente, ao se comparar com outros países, depois mais para frente, porém, o Brasil, historicamente, e não historicamente, mas ele atualmente é um dos países que mais arrecada dinheiro do seu PIB. Então, assim, ele, apesar de toda essa situação que a gente se encontra atualmente, né, a gente não sabe exatamente se acontece algum problema da verba ser mal direcionada, que a gente vai conversar depois, mas enfim, o Brasil, a porcentagem dele, se for ver, é de um país considerado um país, a quantidade de PIB é muito alta, 5,6% é bastante, se for ver com outros países. Sim, está acima de muitos países das organizações internacionais de educação. Então, assim, o Brasil, esse é um ponto que a gente, é um grande mistério. Como é que o Brasil investe tanto dinheiro do PIB e a gente ainda assim tem uma educação, um ensino e uma pesquisa tão defasada? Como é que a gente consegue investir mais porcentagem do nosso PIB que alguns países de primeiro mundo e ainda assim está em posições, localizações piores do que outros? Esse é um grande mistério que fica aí para os nossos pesquisadores. Assim, a gente não sabe,
mas é um ponto muito crucial. Então a gente acaba investindo muito e a gente às vezes não tem esse retorno também, fica essa dúvida do porquê, né? E um fato importante, se você pode consultar isso no site da Transparência, que lá você consegue ver todos os gastos de todos os órgãos públicos do Brasil. E lá mostra que quase 50 e tantos % da verba do Ministério da Educação vem de impostos e arrecadações. Então, muito dinheiro que é investido na ciência acaba vindo do contribuinte. Então, sempre que a gente pensa assim, o imposto não serve para nada, o imposto não só está ali para prejudicar, então 50% do que você paga de imposto está indo para educação, e educação no geral, educação infantil, educação média, educação fundamental e ensino superior. E desses 6% do PIB que é investido, apenas 1%, então eu tenho 6%, 1% vai para educação superior. O resto vai para educação, a maior parte vai para educação infantil, e aí depois vem ter fundamental e médio dividindo um tanto, mas a menor parte vai para ensino superior. Então, quando a gente chega na parte da pesquisa realmente, a gente vai vendo que o dinheiro vai raliando, até chegar assim, uma quantidade muito pequena na gente. E não que seja ruim investir na educação primária, muito pelo contrário, é um dado muito positivo que desde a década de 70, 80, a gente passou de 60% a 70% das pessoas na escola, das crianças na escola, para quase 94%. Então a gente tem que ter esse investimento lá, só que a gente também tem que ter um investimento nas outras áreas da educação, tanto ensino fundamental, médio, quanto superior. Cara, se a gente vê nesse gráfico aí, né, isso que o Pedro falou, inclusive da questão de imposto, é muito importante a gente falar, e além disso, tem algumas taxas especiais que o governo criou ao longo dos últimos anos, principalmente, se não me engano, nos anos ali de 2014, 2015, naquela época do pré-sal, estava muito em alta, colocaram que 75% da verba associada ao pré-sal está diretamente associada para a educação. Ela é 100% destinada, quer dizer, 100% desses 75%, né? Vai todo para a educação. E por que a gente precisa fazer, né? Falar aqui de gráfico, mostrar gráfico, falar essas coisas que às vezes pode parecer um pouco estranho, né? Mas por quê? Porque a gente precisa olhar lá para trás, né? Então, ao olhar hoje para a ciência, para a educação, a gente precisa olhar como o dinheiro vem sendo investido ao longo do tempo, como as políticas públicas vêm se desenvolvendo ao longo do tempo, para a gente começar a entender, será que tem uma problemática da ciência brasileira do ponto de vista de dinheiro? Está faltando dinheiro? Inclusive, uma das pesquisas que foram feitas de um comitê federal, que é que 66% das pessoas acreditam que deveriam se investir mais dinheiro em educação e em ensino, pesquisa e tecnologia. Então, a gente precisa traçar isso, né? E é muito claro nesse nosso gráfico aqui, que a gente vê que lá por 2015, a gente atingiu basicamente o teto ali de orçamento associado a apoio para pesquisa científica e tecnologia, né, voltado à pesquisa mesmo. E, com certeza, a gente tem que traçar diretamente aquela ideia associada a programas como Ciência Sem Fronteira, e como uma vasta gama de programas e incentivos também que cresceram o próprio FIES, não está diretamente associado a pesquisa, mas está associado ao ensino superior, como a gente fala assim, e várias outras iniciativas. Então, acho que a gente vai elencar nessa live aí vários fatores, né? Tentar elencar vários fatores para na quinta-feira a gente poder trazer a solução aí, possíveis soluções para o problema atual da ciência brasileira, né? É aquilo, a gente pode sempre falar que a ciência não tem dinheiro, mas é muito melhor quando a gente consegue mostrar quando que a gente parou de ter dinheiro e quanto dinheiro que a gente deixou de ter. Então, imagina se esse gráfico continuasse crescendo de 2015 para cá, em vez de a gente continuasse nessa subida, em vez de começar a descer. Como que seria o Brasil hoje em dia? Como é que a gente teria passado por esses últimos 4, 5 anos aí? Então, sempre é bom, quando a gente for falar sobre ciência brasileira, além da gente ter essa vivência que a gente tem das universidades, da nossa vida, aquilo que a gente vê todo dia a dia, é bom a gente ter esses números para poder debater, confrontar e explicar também muita coisa, né? É isso aí. Inclusive, esse gráfico, ele deixa muito claro
para a gente, né, essa derrocada aí desde 2015, mais ou menos. A gente tem, em 2020, a gente tem mais ou menos o mesmo valor de investimento que a gente tinha há 20 anos atrás. Né? E aí essa devastação que a gente teve do orçamento, né, das pesquisas científicas, né, desses principais 3 fomentos aí, né, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia, do CNPq e da CAPES, e a gente se coloca numa situação muito gritante, né, com esse gráfico, quando a gente pensa na produção de tecnologia e de ciência brasileira em frente à resolução dos problemas hoje, né, o grande problema, não só no Brasil, mas no mundo, é a questão da produção, né, a pesquisa para a produção de vacinas e a todo o aparato técnico também para a produção dessas vacinas, não só o desenvolvimento, né, da tecnologia, da pesquisa em si de vacinas, como também para você produzir essas vacinas. E a gente colhe justamente ou não colhe esses frutos, né, como deveriam. A gente tem um processo de vacinação no Brasil hoje, assim, bastante lento, né? E eu fico pensando, se a gente tivesse hoje no patamar que a gente estava em 2015 de orçamento, né, de financiamento de pesquisa científica, como nós estaríamos hoje, né, com o embate à pandemia, né, com a produção de vacinas no Brasil. E eu acho que a grande mensagem, né, que esse gráfico deixa aqui para a gente é essa vertiginosa queda que nós tivemos aí nos últimos 5 anos, que nos coloca num patamar de 20 anos atrás, né, em relação a financiamento e pesquisa. E o que você falou, Ângela, é extremamente interessante, até porque, assim, a gente vive... tem uma coisa muito engraçada, porque, assim, a gente olha, igual você falou, para 20 anos atrás, e estourou a pandemia, né? A gente sabe que estourou a pandemia lá final do 2019, aqui no Brasil, a partir de 2020, né? Começo de 2020. E é engraçado que eu tenho uma analogia que é como se fosse um carro antigo que você deixa na garagem e não dá atenção. Entende? Você dá o mínimo de manutenção para ele, aí chega uma hora que você precisa usar o carro, entendeu? Alguém precisa ir no médico, alguém precisa ir no hospital, aí é aquele desespero. Nossa, não, mas a ciência, cadê a ciência essa hora? Porque a ciência brasileira não funciona, a ciência brasileira... Entende? Só que a gente olha que, bom, nos últimos anos, a gente tem olhado para a ciência, a gente tem se preocupado, qual foram as preocupações ao longo dos anos? E a gente precisa deixar claro que, ao contrário de outras áreas, né, um conhecimento científico ele demora para ser produzido, todas as estruturas demoram para ser feitas, e a gente está vendo isso muito claro na pandemia. Né? A produção de uma vacina, mesmo que com muito dinheiro e com muitos pesquisadores mobilizados, ela tem o seu tempo, ela leva o seu tempo para ela ser segura, para ela estar bem feita e tudo mais. E toda essa questão é muito importante, né? Porque a gente olha que, pô, nos últimos 5 anos, 6 anos, só decréscimo de investimento no investimento com a ciência. Aí estoura uma pandemia, daí todo mundo, não, mas agora cadê a ciência? Cadê a ciência? Precisamos dela. E é muito complicado, é muito complicado. Sim. Justamente, a gente precisa entender e deixar isso muito claro para todo mundo, né? Como é que é o mecanismo do processo de desenvolvimento científico, né? Do processo de construção da ciência, do conhecimento científico, que não é uma coisa que se resolva de um dia para a noite, né? Então, sim, a gente precisa estar esclarecido de que o investimento que, às vezes, as pessoas pensam assim, não, isso aí não é investimento, é um gasto, né? As pessoas ainda têm essa visão muito no Brasil de que, vou investir em pesquisa, é um gasto, não é um investimento, né? De que a gente tem que entender que ciência base, ela vai dar todos os alicerces para você chegar e resolver um problema futuro, como é o caso, por exemplo, da pandemia. Não só em relação à pesquisa, mas também em infraestrutura, né? De laboratórios, de centros de pesquisa, como a gente tem aí o exemplo
né, clássico e sensacional, que é o Instituto Butantan e a Fiocruz.